Olá, direto aqui do Estúdio 1 do canal Noticioso, o programa Conexão BH. Bem-vindo, bem-vinda. Se você gostar desse programa, aperte o sininho e se inscreva no canal. Olha, a minha convidada de hoje é uma jovem política. Ela está entrando na política agora e já está entrando com uma empreitada que não é para qualquer um não, hein? Estou falando da Luísa Barreto. Ela é candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PSDB. Luísa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda aqui ao canal Noticioso e ao programa Conexão BH. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Luísa, você de funcionária do governo Zema, ou seja, secretária adjunta de Planejamento e Gestão do governo Zema, de repente, faltando um dia para terminar lá a descompactabilização, né, você se predispôs e se inscreveu no PSDB para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. Como que é isso? Sair do governo do Novo e ir para o governo, para uma tentativa de entrar no governo do PSDB como candidata a prefeita. Conta pra gente essa decisão. Foi uma decisão que já estava tomada há muito tempo ou foi assim de repente? Bom, na verdade é uma construção, é um processo que vem em construção desde o ano passado, dessa pré-candidatura à prefeitura. Na verdade, estive no governo Romeu Zema como secretária adjunta de Planejamento e Gestão, mas vim não por um convite político ou por um convite ao PSDB. Eu vim por ser funcionária de carreira, sou servidora de carreira da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado e conheci a equipe do governador durante a transição, quando fiz um trabalho pela Fundação Dom Cabral para ajudar na transição e aí recebi esse convite. Você esteve na Fundação João Pinheiro, que é a escola, né, de gestão pública do governo do Estado, está, inclusive, na Fundação Dom Cabral, que é uma escola conceituada e reconhecida no Brasil e no mundo. Então, do ponto de vista acadêmico, a sua experiência é inegável. Agora, do ponto de vista político, essa entrada não te preocupa, vendo tantas raposas antigas da política aí no cenário da disputa? Bom, na verdade não. Embora eu seja uma técnica de carreira, eu tenho experiência na Assembleia Legislativa, passei 4 anos na Assembleia Legislativa, trabalhei com 21 deputados, então conheço bastante sobre a política, tenho uma convivência política e tenho também uma carreira técnica. E eu acredito muito que o caminho para a política vem por isso, por agregar o conhecimento técnico, mas também com a habilidade política de se construir alianças, se construir caminhos. Então, eu vejo como um caminho natural para mim. Sou nova na política eleitoral, é a primeira vez que me candidato, mas tenho sim uma experiência política que me dá muita tranquilidade nesse momento. Você fez 36 anos ontem, né? Então aceite os parabéns aqui, votos de saúde, muitas felicidades, especialmente nessa sua empreitada nova na política. Nós não podemos falar de programas de governo ainda. Eu tenho certeza que em breve você vai estar aqui falando do seu projeto. Mas nós podemos falar de Belo Horizonte. É aqui que nós vivemos, né? E que nós conhecemos essa cidade e não tem como não lembrar do governo Calil. O governo Calil está fazendo uma boa gestão ou está deixando a desejar, Luísa? Olha, eu vejo que Belo Horizonte está completamente parada. Sou apaixonada por Belo Horizonte, é uma cidade boa de se viver, mas eu vejo Belo Horizonte como uma cidade que tem um potencial enorme e que não anda para frente. Então, o que eu venho trazer é uma proposta de fazer Belo Horizonte estar no lugar que deveria. Uma cidade mais atual, uma cidade que vibra mais, que tem mais oportunidades de emprego e renda, que hoje a cidade perde. A cidade perde oportunidades e não traz nada de novo. Então, a gente tem uma boa cidade, mas que poderia estar muito melhor. Olha, os problemas de uma cidade como Belo Horizonte, com 2.700.000 habitantes, eu entendo e falo isso com muita tranquilidade, porque toda a vida militei na área de mobilidade, de cidade, enfim. É o meu tema preferido, né? A cidade está, desde o governo Patrus Ananias, em 1992, está na mão da esquerda. E a gente está percebendo que
especialmente a parte empresarial, tem perdido muito. Como é que você vê esse tratamento que a esquerda dá ao empresário, a quem gera emprego? Olha, eu entendo que não é papel da prefeitura gerar empregos. E a gente tem na nossa cidade um problema de geração de empregos que vai se agravar ainda mais agora nesse momento pós-pandemia. Então a prefeitura ela tem que entender que o papel dela é facilitar para que quem tenha capacidade de gerar empregos possa fazer. E para isso a gente precisa de uma cidade menos burocratizada, mais simples, um ambiente bom para se fazer negócios. Então eu acredito muito que a prefeitura precisa construir parcerias com a iniciativa privada para que a cidade seja cada vez melhor. Olha, nós tivemos recentemente a votação do plano diretor da cidade, né? Um plano diretor que, no entendimento de quem produz, né, e de quem é empregado também, foi uma tragédia para a cidade. Como é que você viu essa aprovação? O Calil, que costuma dizer que não tem ligações com a esquerda, né, e é um plano de esquerda, ele foi tirado o plano diretor foi tirado da 4ª Conferência de Política Urbana, né, dominada, né, e aqui nenhum desmérito à esquerda, enfim, eles são necessários, mas o plano diretor tem vieses, né, socialistas, vamos dizer assim, quando ele fala de mais-valia, né? Como é que você vê essa questão do plano diretor? Esse é um ponto muito importante. De fato, esse viés do plano ele fica claro, em especial quando a gente olha o instrumento da outorga onerosa do direito de construir, que basicamente retira a propriedade, o direito de valorizar a propriedade do proprietário e leva essa valorização da propriedade para a prefeitura, sob a forma de tributos. Então, o plano diretor vai ter como consequências, a gente já sente isso agora, mas terá mais no futuro, um aumento do preço dos imóveis, que recairá também no aumento de preço de aluguéis. Então, isso não é algo que afeta só os empresários, é algo que afeta todo mundo que mora em Belo Horizonte e que deseja comprar, alugar um imóvel, vai ter uma repercussão sobre o comércio, porque quando o preço dos aluguéis sobe, o preço dos produtos sobe também, então realmente é algo que leva mais recursos para a prefeitura, mas tirando recursos das pessoas, infelizmente. Luísa, quem anda por Belo Horizonte, quem circula por Belo Horizonte, não tem como esquecer da BH Trans. A BH Trans veio da Metrobel, da Transmetro, né? E há praticamente 30 anos ela está na mão do mesmo grupo. É o mesmo grupo que administra o assunto trânsito em Belo Horizonte. A engenharia recomendou para a BH Trans que não fizesse apenas o BRT, ou o MOVE, né? Que lançasse mão de outros modais de transporte, como o VLT, em especial o monotrilho. Como é que você vê o trabalho da BH Trans na questão do trânsito e a caixa preta que o Calil falou que ia abrir e que me parece que segue fechada? Bom, a BH Trans é um exemplo claro daquilo que eu disse, da nossa cidade parada no tempo, uma cidade que poderia ser melhor e não é. A gente vê essa questão dos transportes, dos novos modais, eles são essenciais. A gente sabe que o maior sonho do Belo Horizontino é a expansão do metrô, mas que, obviamente, depende de recursos externos. A prefeitura não tem a competência, né, legal e nem os recursos para fazer isso. Mas a gente precisa, sim, investir em mais corredores exclusivos de transporte, tanto o BRT, mas também BRS, que são corredores mais simples, o que é urgente de ser feito, por exemplo, na Avenida Amazonas, e precisa começar a estudar outras modalidades, como os veículos leves sobre trilhos, o monotrilho. Se a gente não começa a estudar e fazer projeto, isso nunca vai sair do papel. É claro que são obras complexas e obras caras, então é muito difícil alguém prometer agora que vai fazê-las, mas começar a estudar e ter projetos é fundamental. Caixa preta da BH Trans, no seu entendimento, ela existe realmente e precisa ser aberta? Existe um problema de transparência na prefeitura como um todo. Essa é a realidade. É muito difícil você ter acesso aos dados reais, ao que de fato acontece, quanto custam as coisas, qual o preço que a prefeitura pratica em várias questões. E a BH Trans é um exemplo nítido. Havia uma promessa do prefeito de dar mais transparência à BH Trans. Foi feita uma auditoria que é bastante contestada. Então, é necessário, de fato, fazer transparência como deve ser. Eu acredito que
prefeitura não deve esconder dado algum. Para que a população possa participar mais ativamente da vida da cidade, e eu acredito muito em parcerias entre público e privado, é importante que a gente tenha transparência total. Ninguém ajuda quem não confia, e quem esconde não gera confiança em ninguém. Isso aí, Luísa. Hoje nós estamos fazendo 134 dias a cidade de Belo Horizonte fechada. Né? O prefeito Alexandre Calil anunciou ontem, né, nós estamos gravando aqui hoje na quarta-feira, ontem, terça-feira, ele anunciou que vai começar a abrir a cidade. Ele já não poderia ter aberto essa cidade há mais tempo? Eu não tenho dúvidas de que a cidade poderia estar aberta mais tempo. A gente vê uma série de erros por parte da prefeitura. A quarentena começou aqui em Belo Horizonte em meados de março. A prefeitura começa a divulgar um monitoramento de percentual de ocupação de leitos, de índice de retransmissão do coronavírus em maio. Em 2 meses a cidade ficou parada, sem a gente saber sequer qual era a situação de evolução da epidemia aqui. E mais do que isso, a prefeitura sempre teve critérios confusos e pouco claros. Na data de ontem, a prefeitura decide finalmente reabrir o comércio, mas o faz porque começa uma nova lógica de tratar os dados, a contar o percentual de ocupação de UTI, somando os leitos públicos e privados e admitindo finalmente que aproximadamente metade da população de Belo Horizonte usa a rede privada e que então usar só o dado da rede pública levava a uma distorção. Se a prefeitura tivesse usando essa metodologia há mais tempo, a gente possivelmente estaria reaberto há muitos meses já. Agora, a prefeitura também precisa ter mais clareza quanto aos setores que não foram incluídos. Eu acho que isso é muito importante. Reabre o comércio agora, mas a gente tem setores, como de educação, que não tem nenhuma previsão, nem de quando vão reabrir e nem de quais protocolos deverão seguir. E ninguém consegue se planejar se não souber qual é o caminho a ser seguido. E a prefeitura não dá esse caminho. Bom, esse prejuízo, evidentemente que vai ficar na conta, né, de quem quebrou, enfim. Nós precisamos, a cidade precisa realmente, especialmente no setor da educação, um planejamento mínimo. Né? Não tem como continuar em silêncio. De novo, nós vamos entrar na questão política, não tem como fugir dela. Os 5 membros do Conselho do Covid são declaradamente, tem membro do Conselho do Covid que tem o nome, no sobrenome, o nome do ex-presidente Lula, ou seja, com vieses de esquerda declaradamente, né? E eu de novo insisto, o prefeito Alexandre Calil diz que o governo dele não tem participação da esquerda, não tem nada a ver com a esquerda. Mas como explicar que todo o conselho, né, que manteve essa cidade fechada durante 133 dias não tem ligações políticas e não tem interesses políticos sobre os interesses da saúde? Como é que você vê esse grupo que cuida do assunto? Olha, não é só na saúde. Na verdade, a esquerda hoje é a base do governo do Calil em diversas áreas. E, infelizmente, o prefeito, ele politiza sim. Politiza e traz o medo como um fator para calar boa parte da população. Ele refuta o diálogo, tem muita dificuldade em se reunir com as entidades que representam os empresários e o setor produtivo aqui em Belo Horizonte e constrói uma lógica sem ouvir ninguém, uma lógica na qual ele só ouve quem já está ao lado dele. Isso é muito ruim. O resultado disso não é ruim só para os empresários, não. É também muito ruim para os empregados. A gente vai ver Belo Horizonte sofrer uma onda de desemprego muito forte. Essa onda ainda não chegou tão forte por conta das medidas que o governo federal faz para auxiliar os empresários. Belo Horizonte não teve nenhuma ação por parte da prefeitura para dar qualquer tipo de suporte. E vão sofrer muito, todos nós, a partir, em especial, do próximo mês. Luísa, você confirmando candidatura, e de certo vai confirmar, né? Você é a pré-candidata oficial do PSDB, você vai formar um grupo de trabalho. O seu grupo vai ter mais políticos ou mais técnicos?
Olha, é natural que meu grupo, até pela minha formação, vai ter mais técnicos. Eu já tenho feito uma série de debates com especialistas em diversas áreas para enriquecer meu plano de governo, para trazer visões diversificadas sobre a cidade. Então, esse olhar para as propostas, ele vai ser um olhar técnico, até porque eu acredito muito em políticas públicas que sejam baseadas em evidências, baseadas naquilo que funciona, que a ciência indica os caminhos para resolver os problemas da cidade. Agora, a gente não pode abandonar a política também não. A política é importante, a política é um caminho de construção de soluções para a cidade, então eu vou trazer propostas que sejam embasadas tecnicamente, mas politicamente discutidas com toda a cidade. Nós estamos assistindo a Câmara Municipal de Belo Horizonte em silêncio há 5 meses, né? Um vereador, que inclusive já esteve aqui, e não tem nenhum problema em dizer o nome dele, Fernando Borja, que também é pré-candidato, né? Foi quem falou alguma coisa contra o que está acontecendo aí. O que está acontecendo com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, na sua opinião? Bom, a Câmara ela tem sua lógica de funcionamento, a Câmara faz suas discussões. Obviamente, no Brasil, as entidades, todas as casas legislativas têm seus pontos a melhorar e seus pontos fortes. Então, eu vejo que a Câmara tem cuidado dos seus assuntos internamente e entendo que a Prefeitura não deve interferir na vida da Câmara. A Prefeitura tem que aprender a dialogar com seus vereadores. E isso é muito importante. Não é o que acontece hoje. A Prefeitura enfia as coisas na Câmara, ela constrói uma base de apoios com muitas trocas e com muito pouco diálogo. A Prefeitura precisa dialogar mais, respeitar os vereadores, e esse é o grande caminho para a gente ter uma melhor política na cidade. É isso aí. Olha, Luísa, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador, em sendo eleita prefeita de Belo Horizonte, você começaria por onde? Onde está mais nevrálgico? Que ponto a cidade precisa de mais atenção? Embora a gente saiba que a cidade precisa ter atenção em todas as áreas, mas tem uma em especial que você acha que está mais descuidada pelo prefeito Calil? Realmente, um prefeito ou prefeita tem que ter um olhar para a cidade como um todo, mas a gente vê em Belo Horizonte, a questão da mobilidade urbana é muito crítica. Então, tanto quem anda de transporte público, quem anda de carro, todos veem os problemas no trânsito e na qualidade do nosso transporte, e isso é algo que precisa ser atacado com muita urgência. A gente precisa também levar em conta as ações a serem feitas e que não foram feitas pela Prefeitura para a redução dos riscos de enchentes e deslizamentos durante as chuvas. Agora, fundamental, o principal ponto que, se eu vier a ser eleita, eu quero cuidar é do desenvolvimento econômico. Belo Horizonte vai passar, infelizmente, por uma depressão muito grande. O desemprego virá e a gente não pode deixar que as empresas fiquem sem qualquer amparo, que os trabalhadores percam a renda sem qualquer ação a ser feita por parte da Prefeitura. Retomar a atividade econômica em Belo Horizonte, entendo que tem que ser a prioridade número 1 a partir de 2021. Luísa, nós já tivemos isso para encerrar, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu não posso deixar de te perguntar. Nós já tivemos aqui nasceram as maiores construtoras do Brasil. Aqui nasceram os maiores bancos do Brasil. E a maioria dessas empresas saíram daqui. Hoje Belo Horizonte tem farmácia, né, loja de colchão, né, e um ou outro oásis aí de tecnologia, né? Inclusive vou entrevistar hoje ainda um desses representantes desse oásis de tecnologia na área de energia, né? Mas o que está acontecendo com a cidade para que as empresas saiam daqui? Isso significa desemprego também, né? Bom, uma cidade que não é amiga de quem produz, que não busca trazer um ambiente mais simplificado, menos burocratizado para quem quer gerar empregos, vai ver as empresas saírem mesmo. Agora, a Prefeitura também tem um outro papel, que é de buscar empresas para virem para a cidade. Nossa cidade também tem atrativos, é uma cidade com um custo de vida bom quando comparado a outras capitais, tem um bom custo imobiliário ainda, e isso deveriam ser atrativos para trazer empresas internacionais, sedes de multinacionais para Belo Horizonte. Isso não é feito, para trazer empresas de base tecnológica. Se a Prefeitura não entender que é papel dela fazer com que a atração de investimentos exista em toda a região metropolitana,
a gente não vai ver empresa nenhuma chegando, como a gente não viu. A gente vai ver só os empregos indo embora. É isso aí. Bom, eu conversei com a pré-candidata do PSDB, a prefeita de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Quero te agradecer a gentileza de estar aqui conosco mais uma vez, viu? E já deixar o próximo convite, porque a gente tem muita coisa para conversar e na hora certa, né, certamente você vai ter um plano de governo como boa gestora, né, e vai apresentar esse plano para nós, né? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui e gostaria muito de voltar quando a gente puder falar um pouco mais sobre as propostas para Belo Horizonte. É isso aí. Agradeço a sua audiência. Se você gostou do programa, aperte aí o sininho, inscreva-se e nos dê sugestões de entrevistas importantes, especialmente para você que gosta de Belo Horizonte, porque o programa é de BH, né? Um abraço e até a próxima.